Bom dia, presidente. A gente está aqui na coletiva com o presidente. Foram as perguntas que a nossa torcida mandou para o senhor pelo Twitter. E vamos começar já com uma pergunta que foi uma das que se repetiu mais vezes, sobre a saída do vice-presidente Ricardo Guerra, do CEO Medina. Muitas pessoas fizeram a pergunta sobre esse tema, entre elas Roberto, Joelson, Leonardo, Jonatas, Tiago, André, Ju, Salom, Luísa, Tiago, Aldinovo, Dalmir, Rogério, José, Fabiano e Lene. E a gente selecionou então a pergunta do Eduardo Felipe Oxac. Qual era o projeto que o Ricardo Guerra e o professor Medina haviam firmado com os demais durante a campanha do ano passado e que não está sendo executado, contribuindo com a saída dos dois? Primeiramente, eu quero agradecer à nossa grande torcida, a toda a nação Coxa Branca, pela oportunidade de estar falando para vocês. O Ricardo Guerra e o professor Medina foram duas pessoas muito importantes nesse dia a dia do Curitiba no início da nossa gestão. E seria muito importante eles continuarem trabalhando no Curitiba. Existe um projeto do Curitiba que você estava tocando, o Ricardo Guerra, na parte de reestruturação da parte administrativa e financeira, e o professor Medina no futebol. Esse projeto está sendo cumprido religiosamente. Nós estamos com foco nesse projeto desde o início da nossa gestão e não vamos sair da nossa vontade de realizar o que nós estamos fazendo. Por que isso? Porque o Curitiba precisa de uma reestruturação total e nós estamos fazendo. Contratamos uma auditoria independente e ela está fazendo um trabalho, continuando o trabalho, sem interrupção. Isso na parte administrativa e financeira. Na parte de futebol, o professor Medina saiu, ele fez a indicação do Maurício Andrade, que já ocupava uma função importante quando o professor Medina estava. Vai continuar o mesmo trabalho do professor, com os mesmos projetos já feitos, e nós vamos dar continuidade a tudo. Não existe, não existiu e não vai existir qualquer desavença entre o nosso G5 e o Ricardo Guerra e o professor Medina, a quem nós só temos que agradecer ao trabalho que desempenharam. Sempre nós trabalhamos para o Curitiba e a nossa vontade, a nossa firmeza é que o Curitiba fica e nós passamos. Trata-se de um projeto do Curitiba, então. Isso. O projeto é do Curitiba e não de pessoas. Presidente, um outro assunto muito comentado nas perguntas é sobre a transparência. Então tem aqui o Roberto, Jonatas, Débora, Jefferson, André, Vinícius, Thiago, entre outros. A gente selecionou a pergunta do Diego Pinheiro. Qual a maior dificuldade encontrada para implementar a transparência na gestão? Nós não temos dificuldade nenhuma para botar transparência. O Curitiba é um clube transparente, mas essa transparência, como é que tem que ser adotada? Nós estamos trabalhando junto com o Conselho Deliberativo e com o Conselho Fiscal. O Conselho Fiscal, hoje, é um dos mais atuantes que já existiu na história do Curitiba. Capitaneado pelo Bajo. O Bajo está todo dia no Curitiba verificando a contabilidade, sistema de contratação, e vou dizer, todos os contratos do Curitiba, do dia a dia. O Bajo tem perfeita condição de, dentro do Conselho Deliberativo, dar um diagnóstico de como o Curitiba está hoje. Nós vamos passar todas as informações possíveis e impossíveis. Nós não vamos ter dentro do Curitiba esqueletos ou outras coisas mais. Nós temos uma radiografia total do Curitiba Futebol Clube, aonde nós vamos demonstrar para o Conselho Deliberativo como é que nós pegamos o Curitiba, como é que vamos deixar daqui 3 anos.
Presidente, o senhor já comentou sobre a auditoria, mas também é uma pergunta que foi bastante repetida. A Débora, o Jefferson, o Gustavo, o Rômulo, o Vinícius Padilha e o José Ricardo pergunta: como está acontecendo a auditoria? Qual é o papel da auditoria dentro do Curitiba? A auditoria, nós contratamos uma auditoria internacional, vamos dizer, uma empresa, vamos dizer, que tem uma aceitação em todas as multinacionais, em todos os grandes clubes de futebol, já fez auditorias deles, e nós estamos fazendo de forma simplesmente independente, auditoria independente, inclusive por sugestão do Ricardo Guerra, tinham dois conselheiros e um associado que faziam parte de uma comissão para acompanhar o trabalho da auditoria. Nós vamos continuar com essa auditoria, vamos demonstrar ao Conselho o resultado da auditoria, ninguém vai colocar embaixo do tapete nada. Nós queremos ter no Curitiba, o retrato do Curitiba, um retrato real, não um retrato que não existe, que não exista. Presidente, a ProTorque, várias pessoas que perguntaram, entre elas o Gustavo Oliveira, o Pedro Henrique, e a gente selecionou a pergunta do Mozart Duarte. Qual é a situação entre Curitiba e ProTorque na parceria? E quais serão as providências da diretoria em relação ao setor que vem registrando pouco público? Primeiramente, eu tenho que agradecer a diretoria da ProTorque, em especial ao seu presidente, o Marlon, que eles simplesmente tiveram consciência da atual situação do Curitiba e nós conseguimos, através do Baggio, presidente do Conselho Legislativo, que fez reuniões do Conselho Fiscal, que fez reunião com ele, do DUPAS, uma modificação no contrato. Eles, nesses primeiros 3 anos, eles vão receber a parte dos juros pré-estabelecido e na continuação nós vamos pagar o capital. A ProTorque vai continuar parceira do Curitiba, é uma parceira estratégica e nós vamos continuar trabalhando juntos. E agora, então, fazendo uma ação para que haja uma movimentação maior no espaço. Esse espaço, nós estamos elaborando uma nova dimensão para esse espaço. Talvez transformar num espaço VIP, isso até o Macias pode explicar melhor depois como é que nós vamos fazer. Porque a ideia é 4.000 lugares que tem nesse espaço, em todos os jogos nós vamos completar, se Deus quiser. Ok, presidente. Eu vi que o senhor trouxe todos os seus parceiros de diretoria, mais o Maurício, para contribuir com essa entrevista, porque são assuntos bem diversificados. Eu quis que o Pedroso, que o Macias e que o Maurício estivessem aqui para explicar um pouquinho de cada parte, de cada setor do Curitiba e mostrar que nós estamos simplesmente unidos para o bem do Curitiba. Nós queremos um Curitiba cada vez maior e melhor. Obrigado, presidente. Eu acho que já emendo aqui então com o vice-presidente Ernesto Pedroso. A gente recebeu algumas perguntas relativas ao time, né? Ao futebol, que é a sua área. Aqui tem uma pergunta que o Cleverson, Douglas, Daniel, Gabriel, Rodrigo, José, Carlos, Lene, entre outros. A gente selecionou a pergunta do Caio Zardo. Ele fala sobre a situação do elenco, como é que você está vendo hoje a situação, se o elenco está pronto para o campeonato, como foi montado esse elenco brasileiro, fala sobre a chegada do Rui, e se ainda a gente precisa de mais um meia, além da chegada do Rui do Thiago Galhardo. Acho que assim, dá para você dar em linhas gerais falar sobre o elenco do Campeonato Brasileiro, Pedroso. Bom, a situação do elenco está muito bem formatada, muito bem organizada, eu acho que todas as posições estão completas. Claro que o campeonato é longo, ainda temos 36 rodadas para acontecer, nós precisamos complementar o elenco com jogadores de reserva, jogadores que possam vir a disputar a posição também com mais qualidade, sempre com qualidade apurada. E muito bem dirigido, o presidente definiu para nós a contratação de um
psicólogo que está fazendo um belíssimo trabalho de união, de consolidação do elenco. Dispensamos alguns jogadores do elenco para ser contratado por outras equipes, no caso do Pedro Quem. Estamos buscando colocação para mais alguns jogadores da base que estão no elenco para que eles façam um trabalho de complementação, de amadurecimento em outros clubes. O caso do Zé Rafael, que foi ao Londrina. E ainda temos mais 4 ou 5 jogadores que possam buscar times da Série B, da Série C, para atuarem, para voltarem maduros para o Curitiba. Pedroso, aproveitando a chegada do Rui e do Thiago Galhardo, já é um trabalho de observação aí na primeira parte. Um trabalho muito bem feito, muito bem elaborado. Desde o começo do ano nós estávamos observando o Galhardo atuando no Campeonato Carioca, um jogador de muita qualidade, muito acentuada qualidade, um jogador que pode trazer muitas alegrias ao Curitiba, um jogador que veio para o Curitiba com seus direitos federativos, a maioria para o Curitiba, um preço muito bem elaborado, um salário muito bem elaborado, um jogador que vai nos ajudar muito, vai nos dar muita alegria. E o Rui, nós observamos o que ele foi um jogador do Curitiba, por momentos que ele mesmo confessou, deixou o Curitiba, numa situação que ele era o culpado da sua saída, não foi negligência do Curitiba em tirá-lo do elenco, e voltou hoje para o Curitiba muito feliz, muito orgulhoso e mostrando um futebol estupendo, um jogador que pode nos dar muita alegria também. Pedroso, Oswaldo Lopes pergunta sobre o salário dos jogadores, se está em dia e se a gente sabe, se sabe sobre a nova regra em vigor no campeonato, se corre o risco de atrasar salário, como não correr esses riscos. Não há o menor propósito de atrasar salários, não porque tem penalização, pode haver penalização pela nova regra do Campeonato Brasileiro, dentro desse expediente, pela austeridade do presidente Bacelar, pela austeridade que nós estamos conduzindo Curitiba, com a transparência que a gente está conduzindo Curitiba. Podemos ver os exemplos que nós estamos herdando de 2014 muito negativos e muito melindrados ao Curitiba. Nós estamos pagando salários religiosamente em dia. É um assunto que não se vacila nesse sentido. Estamos pagando com toda a qualidade, com toda a austeridade, inclusive as premiações das conquistas. Vou aproveitar a presença do Maurício Andrade aqui também, que é o profissional que substitui o professor Medina, está sendo apresentado em primeira mão para a nossa torcida, essa coletiva. E, Maurício, queria que você falasse um pouco, que tem várias perguntas sobre o trabalho do Unifique, entre elas do Luiz Bettenhauser, tem várias outras, o Maurício, Pedro, José Lins. Bom, queria que você falasse um pouquinho do setor de inteligência do Unifique, como é que vai ser esse trabalho do Unifique, como é que se desenvolve, de que forma o Unifique contribui para o futebol do Curitiba. Bom, no primeiro momento é um prazer ser convidado pelo presidente e pela diretoria para darmos continuidade ao trabalho com o qual eu tive o privilégio de contribuir na elaboração do planejamento. Com uma responsabilidade muito grande, realmente o Curitiba inova em alguns aspectos com relação a mudanças e postura de austeridade, de comprometimento, convicção de muita coisa. Então, para mim, profissionalmente, é um prazer. Com relação ao projeto do Unifique, pontualmente, é um projeto também estratégico dentro do bojo total de projetos que nós temos em desenvolvimento. Como você falou, é um projeto onde a inteligência e a gestão do conhecimento é o grande mote. Nós temos ali, hoje posso citar um exemplo, pela manhã eu e o Pedroso estávamos reunidos, o Pedroso, Maurício, preciso de dados do determinado atleta. Prontamente eu apresentei uma planilha dizendo infinidade de assuntos relacionados a esse atleta, para que auxilie de maneira efetiva a tomada de decisão da nossa diretoria, reduzindo consideravelmente potenciais erros nesse processo, isso muito vinculado com a austeridade, comprometimento com a seriedade que a diretoria tem. Maurício, e dentro do Unifique também tem a Escola de Formação de Atletas, né? Perfeito, é a Escola de Formação de Profissionais e Atletas do Curitiba. O Curitiba tem a consciência da sua relevância e importância quanto a um formador social. Nós sabemos que nós temos hoje em torno de 180 atletas dentro do nosso conjunto
de equipes principal, sub-23, e que nem todos vão se tornar atletas profissionais de futebol. Porém, é indispensável que nós, ao longo do tempo, tenhamos a condição de construir cidadãos que vão, apesar de não jogar o futebol, que é o sonho da maioria, né, fazer parte da nossa sociedade. Então é compromisso nosso, compromisso assumido na campanha, de elaboração de uma estrutura que dê condições a esse jovem que ingressa no Coritiba de ter uma condição de evolução social, educacional, cultural e uma melhora consequente para a sociedade curitibana. Equipe Sub-23. Como eu falei anteriormente, nossa equipe Sub-23 é um projeto que vem de encontro a alguns objetivos. São alguns, né? Preciso listá-los. O primeiro deles é o aproveitamento do atleta que não entrou na maturidade profissional. Né? Nós temos diferentes níveis de maturidade e hoje temos um limitante legal que é os 20 anos. Né? Os 20 anos, ou ele vira profissional, apesar disso acontecer aos 16, mas a gente entende que a última categoria de formação é o sub-19, sub-20, e depois esse atleta ou serve para a equipe profissional ou teria de ser descartado ou colocado no mercado numa outra condição. Porém, com o entendimento científico que temos, muitos desses atletas ainda não estão maduros o suficiente. O sub-23 vem suprir justamente essa lacuna que o mercado até então deixava de lado, e temos ali uma condição de aproveitamento, reposição de atletas, né, recolocação para posições específicas, onde de repente a nossa equipe principal precise. Né. Nós temos, eu vou lhe dar um exemplo, ontem, numa reunião com o Tcheco, com o Sandro, com o Mazuco, nós começamos a fazer um mapeamento dos atletas e das posições da equipe principal que estão com contrato a vencer no final do ano. Ou seja, daqui a pouco nós vamos ter, exemplo, né, 3 atacantes que estão saindo do nosso grupo principal. Então, o nosso Sub-23 precisa estar antenado de que um dos focos é a substituição desse atleta com o atleta oriundo da nossa base, né, com uma condição de aproveitamento dentro da nossa equipe principal. É uma maneira inteligente de aproveitamento e de otimização de recursos para o nosso coletivo. Maurício, uma pergunta também muito comum aqui, que veio de diversas formas, veio do Fábio, do André, do Everton, do Márcio, Eduardo, Jussalum, Hilton, Valdir, Henry, Luísa, Rodrigo. A gente acabou selecionando o Gustavo Oliveira, que como as categorias de base estão sendo valorizadas com a contratação de jogadores jovens de outros clubes, e eu emendo que a pergunta também ela fala muito sobre a transição, né? Quando utilizar a base no time profissional. Bom, esse é um assunto tratado dentro do Comitê de Futebol, onde o Ernesto Pedroso é nosso parceiro. Nós entendemos o seguinte, a construção e elaboração do projeto da categoria Sub-23 se dá justamente como meio entre este processo, além das transferências em termos de empréstimo, para nós criarmos um pouquinho mais de casca nos nossos meninos, né? A criação do desenvolvimento do projeto do Sub-23 vem justamente para consolidar esse processo de transição. Para você ter uma ideia, hoje nós temos no elenco principal, né, Pedro, 14 atletas oriundos da categoria de base do Curitiba. Isso é um número acima do que estava previsto no planejamento Coxa Maior. Nós tínhamos um planejamento onde o número chegava a 12 atletas, hoje nós temos 14 atletas trabalhando dentro da equipe principal. Por favor. Isso era um assunto, um propósito da campanha. Exatamente. Era uma das metas da campanha. Em momento algum, desde a consolidação desse elenco de 2015, deixamos de ter atletas da base, e a quantidade hoje de atletas da base atuando no elenco profissional, oriundos da base, são 14 jogadores. Então isso cumpre a nossa meta de ter 33%, que não é esse o número de atletas, mas nós temos 33% de atletas da base no elenco profissional. Obrigado. Aproveitar, o vice-presidente André Luiz Macias tem uma pergunta relativa a uma viagem que o senhor fez para a Turquia, representando Curitiba, né? É a pergunta do José. Ele pergunta se você viajou a turismo por conta do clube, então acho que é uma oportunidade de você falar como é que foi esse trabalho, essa viagem representando Curitiba. Muito obrigado, José. Obrigado à torcida do Curitiba. É muito bom ter essa oportunidade para poder esclarecer ao nosso torcedor, porque às vezes nós aqui como representantes nessa atual gestão da torcida do Curitiba na direção,
somos vitimizados com informações mentirosas. Óbvio que eu não viajei a turismo à Turquia às custas do Curitiba. Primeiramente que nós fomos à Turquia com o capitão Alex de Souza. O Alex, ele tem um patamar muito alto na Turquia, é uma legenda, é uma lenda viva, e através dessa parceria Curitiba e Alex, nós fomos convidados pela Turkish Airlines, com todas as despesas pagas de passagem pela essa companhia aérea, e tivemos lá, sim, várias reuniões de negócio, várias reuniões institucionais e várias reuniões com clubes de futebol, com o objetivo de que, nas premissas da nossa diretoria, entendemos que de nada adianta ficarmos dentro de um escritório, atrás de um computador teclando. Adianta sim irmos atrás de negócio, irmos atrás de fazer do Curitiba um Curitiba cada vez maior. Então aproveito a oportunidade de colaborar, respondendo ao sócio a dúvida, mas também dizendo que estamos imbuídos em fazer do Curitiba um Curitiba cada vez maior. E essa foi uma viagem que eu tenho certeza que dará frutos, tanto na área esportiva quanto na área de negócios para o Curitiba. André, uma das tentativas da viagem era fazer um amistoso entre Curitiba e Fenerbahçe, e a despedida do Alex. Você se empenhou muito nesse sentido. Esse era um grande sonho da coletividade Coxa Branca, do presidente Bacelar, do nosso pares de diretoria, era fazer um amistoso com o objetivo fundamental, número 1, de internacionalizar a marca do Curitiba na Turquia, e número 2, de fazer uma homenagem do tamanho que o Alex merece, pela sua parada nos campos de futebol. Todavia, o jogo com o Fener não é possível, não por um pedido nosso, não por uma falta de interesse nosso, mas sim por uma decisão do Fener em não fazer jogo de despedida em relação a nenhum atleta. Então é uma decisão da parte do presidente do Fener, que a gente fica, apesar de várias tentativas, fica totalmente, quando um não quer, dois não fazem. Mas há outras possibilidades sim, e estamos trabalhando muito firme. Nós temos a premissa de divulgar somente o que está certo, o que está contratado, o que está firmado. O que eu posso passar para o torcedor do Curitiba é que nós temos sim, na minha pessoa, a pessoa do presidente e dos pares de diretoria, tratativas não só na Turquia, mas fundamentalmente na Turquia para internacionalizar o Curitiba. André, o Jean Lucas pergunta, cadê o compromisso com a torcida de arquibancada do Couto? Promessas feitas na época da eleição para o novo presidente, com ingressos baratos, favoráveis em todos os jogos do Curitiba como mandante, e que apenas foi feita uma nova política de ingressos. Mas essa pergunta ela também é corriqueira, e algumas delas falam de ingresso, outras falam de plano de sócio. Queria que você falasse como a gestão avançou nesse sentido, nessa relacionamento com o torcedor em relação à associação e ingresso. O torcedor do Curitiba, ele além de ser o maior patrimônio do clube, ele é hoje o maior patrocinador do clube. E é para a torcida que nós estamos aqui, e é para a torcida que o clube existe. Dentro disso, e dentro do mercado de futebol, dentro do negócio de futebol, nós chegamos, acredito, dentro da melhor fórmula possível. Nós criamos a isenção da multa para os associados que estavam com mais de 6 meses em atraso. Tivemos em 40 dias, Adriano, 6.500 novas adesões. Prorrogamos de forma excepcional até o dia 13 de junho essa campanha. 13 de junho é o dia do jogo Curitiba e Flamengo no Major Antônio Couto Pereira, para que a gente traga mais sócios ainda. E fomos muito felizes através de um trabalho realizado pelo nosso departamento de marketing, de comunicação, envolvendo comissão de sócios e conselheiros, envolvendo a vice-presidência do Curitiba e o presidente Bacelar, em criar o escalonamento de ingressos, conforme, embasado em três motivos. Primeiro, data e horário do jogo. Segundo, adversário. Terceiro, fase do Curitiba Futebol Clube. Através disso, chegamos em dados estatísticos que nos levam a crer que ingressos escalonados nos trarão o melhor resultado. Hoje o Curitiba tem um ticket médio do seu associado muito relevante,
Nós temos hoje quase 25 mil sócios, mas nós temos certeza que trabalhando, indo para uma segunda etapa da campanha de associados, criando um clube de benefícios realmente efetivo e trabalhando com profissionalismo, o Curitiba vai chegar em 40 mil sócios com direito a ingresso e avançaremos. Então logo a isso, então logo a gente chega a esse objetivo, vamos avançar para uma categoria de associado sem direito a ingresso, com direito à compra de ingresso, que é através de um sistema. Quando o associado que tem direito a ingresso não vier ao jogo, ele comunica no sistema e esse ingresso sobe automaticamente para esse novo associado com direito à compra de ingresso e, por último, para a bilheteria. Então a gente tem trabalhado muito, o Curitiba vai, nessa gestão, avançar muito no relacionamento com o associado. Essa é uma forma que a gente tem de se comunicar com o associado, mas sim, trazer o associado para que consuma o Curitiba. Enquanto, presidente, a questão do Protorque, que o senhor pediu para eu responder, nós já estamos trabalhando em várias áreas do clube, criando um novo produto no setor Protorque, que vai ser um produto altamente interessante para o torcedor, para o associado e para a coletividade curitibana. E lançaremos nos próximos dias. Obrigado, André. Para fechar, última pergunta, presidente. Tão importante quanto as demais, mas é a atriz, a Guta Stresser, e ela também mandou uma pergunta para o senhor, e ela diz o seguinte: Oi, Bacelar, o que, na sua opinião, falta ao Curitiba para colocá-lo entre os clubes mais reconhecidos do Brasil, como os do Rio e São Paulo? Oi, Guta. É um prazer responder a tua pergunta. O Curitiba não tem nada a dever dos clubes do Rio e São Paulo. A única diferença que tem é a questão de patrocínio, que eles ganham demais e nós ganhamos pouco. Mas com o pouco que nós ganhamos, nós fazemos muito. E pretendemos fazer muito mais para o Curitiba continuar sendo esse clube grande que é e sempre vai ser.